voz que clama no deserto, que eu vou simplesmente ser o tradutor do pastor Matt Ediger. Good evening. Boa noite. Boa noite. I'm excited to be here tonight. Eu estou empolgado de estar com vocês aqui nessa noite. I can remember almost 1 year ago we were here, myself and my team from Missouri. Aproximadamente 1 ano atrás nós estivemos aqui, eu e a minha equipe lá do Missouri. And I have some of our group with us. The other part of our group is in Mogi. Eu tenho uma parte da nossa equipe conosco aqui, a outra parte está em Mogi. I want to introduce those who are here. E eu vou apresentar para vocês aqueles que estão aqui. I'd like to introduce my mother. Eu gostaria de apresentar para vocês a mãe dele. And my friend Hold Laura. on. Algumas pessoas estão perguntando lá em Mogi se é a irmã dele, né? Que coisa. Yes, sorry. And my friend Lauren. A minha amiga Lauren. We've had an exciting past week at Abacar working with the teens. Tivemos uma semana empolgante aí trabalhando na ABK com os adolescentes. It reminded me that I'm not as young as I once was. E me fez lembrar que eu não sou tão jovem como eu costumava ser. They have a lot more energy than I do. Eles têm muito mais energia do que eu tenho. This evening we're going to look at a passage in the Gospel of Luke. Essa noite nós vamos olhar uma passagem que se encontra no Evangelho segundo Lucas. And it's a familiar, probably a familiar story for a lot of us. É uma passagem, uma história muito familiar para a maioria de nós. And I hope to be able to look at it a way tonight where it's a little bit fresher for our eyes. E eu espero poder apresentar essa história de uma maneira um pouco mais com um frescor maior para nós essa noite. Oftentimes we gain such familiarity with the passage that we lose the meaning. Porque algumas vezes nós estamos tão familiarizados com uma passagem que aí ela deixa de ter significado. And we're going to look at verses 22 through 25. Nós vamos ver dos versículos 22 até o 25. Então, a partir do 22, é capítulo 8. Capítulo 8, 22 em diante. Tudo bem? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? This evening, I want to pray and then we'll look into this passage. Nós vamos orar e aí nós vamos considerar a passagem. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you so much for the opportunity to be here this evening. nós te agradecemos tanto pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. We thank you for the opportunity to gather together as brothers and sisters in Christ. Nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos aqui como irmãos e irmãs em Cristo. I thank you that we can open your word E eu te agradeço porque nós podemos abrir a tua palavra and understand it in our own language. e entendê-la na nossa própria língua. And that you can speak to us E que o Senhor pode falar conosco through your word por meio da sua palavra and offer us encouragement and strength for things we face. e assim nos oferecer coragem e força nas situações que enfrentamos. I ask that you would guide our time, Eu peço que o Senhor guie esse nosso tempo that you would be glorified and that we would be e blessed. que o Senhor seja glorificado e nós sejamos abençoados. Amen. Amém. This evening, I want to join Jesus and his disciples on this trip across the Sea of Galilee. Nessa noite, eu quero me juntar a Jesus e os seus discípulos enquanto eles vão atravessar o Mar da Galileia. But you see, we can't start at the boat.
Mas veja, não podemos começar logo dentro do barco. Because really the theme, the central idea to this point in Luke Porque, na verdade, o tema, a ideia central que Lucas nos apresenta, has really begun at the beginning of chapter 7. ela começa, na verdade, no capítulo 7. And what chapter 7 tells us is that Jesus had been having a pretty fast-paced ministry period of time. O que o capítulo 7 nos diz é que o ministério de Jesus estava se desenvolvendo rapidamente. In fact, earlier that morning, E, na verdade, naquela manhã, cedo, he had been teaching the multitudes. ele estava ensinando uma multidão. In fact, there were so many people that were crowded around Jesus E, na verdade, tinha tanta gente em volta de Jesus that in order to make room for him to speak, que, para que ele pudesse ter um espaço para conseguir falar, Jesus entered into a boat and they pushed him out into the sea a little ways. Jesus teve que entrar num barco e se afastar um pouco. So many people came to hear Jesus. Muitas pessoas vieram ouvir Jesus. So many people had seen the things that he had done. Muitas pessoas já tinham visto as coisas que ele tinha feito. They'd heard the things that he had said. Eles ouviram as coisas que ele tinha dito. And some were following him for the right reasons. E alguns estavam seguindo Jesus pelas razões corretas. Some were following him for the wrong reasons. Outros estavam seguindo Jesus pelas razões erradas. And some were just following him. E alguns estavam apenas seguindo Jesus. One of the parables that he teaches that day Quais são as parábolas que ele ensinou naquele dia? is the parable of the soils. Ele ensinou a parábola dos solos. Another parable that we're familiar with, I'm sure, É uma parábola que nós também estamos bastante familiarizados com ela. where Jesus talks about different types of followers or different responses to his word. Que Jesus ele fala a respeito de seguidores diferentes, corações diferentes. And he mentions in the last, talking about the last soil, or the last person, E quando ele fala do último tipo de solo ou do último tipo de pessoa, is the one who is producing or bearing fruit. é aquele que está produzindo fruto. And that gives us a small picture Isso nos dá uma pequena imagem of this concept of faith that Jesus has been talking about. desse conceito de fé do qual Jesus vinha falando a respeito. One commentator describes this section Comentarista descreve essa seção assim: by saying humility, humildade, gratitude, gratidão and service e serviço reflect faith. são reflexos de fé. And it's kind of a description of some of the things that have taken place up until that time. Isso é uma síntese que descreve as coisas que estavam acontecendo até aquele momento. Jesus is amazed by the centurion Jesus, ele se maravilhou com o centurião in his faith because he knows that Jesus can do things from great distances. por causa da fé do centurião. Ele sabia que Jesus podia fazer coisas mesmo a grandes distâncias. The widow, the woman's son who's passed away, O filho da viúva de Naim, que tinha falecido, she had great gratitude for what Jesus did by raising her son. ela expressou grande gratidão pelo fato de que Jesus ressuscitou seu filho. And what Jesus is trying to illustrate, or what Luke is illustrating, E o que Lucas está ilustrando com essas histórias is the idea that faith is an active thing. é que a fé é algo que é ativo. Faith is not just learning information or learning A facts, fé não é apenas aprender informação ou aprender fatos, but it's learning things in a way that impact our hearts, mas é aprender coisas de modo que isso cria um impacto nos nossos corações. and then is lived out and affects our lives. E aí isso se traduz de modo externo e afeta as nossas vidas. In fact, right before Jesus gets into the boat for the evening trip across the sea, E de fato, um pouco antes de Jesus entrar nesse barco para atravessar esse mar, his natural family came to visit him. a família natural de Jesus veio lhe fazer uma visita. And some of the people made Jesus aware that his family was here. E algumas pessoas lá informaram Jesus: olha, sua família está aqui. And we see Jesus' response in chapter 8, verse 21. E a gente vê a resposta de Jesus no capítulo 8, no versículo 21. He says, "My mother and my brothers Ele diz: meus irmãos e minhas irmãs are these who hear the word são aqueles que ouvem a palavra and do it." e praticam. You see, there's such a great connection between faith in understanding things, but also doing Então things. veja, há uma forte conexão entre entender as coisas de Deus que diz respeito à fé e praticar algumas coisas.
And that's part of the process that God works in us called sanctification and change. Isso é parte do processo que é chamado de santificação, quando Deus está nos transformando. And so in verse 22, we join the disciples and Jesus as they get into the boat. Então no versículo 22, nós nos unimos aos discípulos e entramos com Jesus nesse barco. All of these teachings about faith and these demonstrations of Jesus' power are weighing on the disciples' mind. Todos os ensinamentos de Jesus sobre fé, todos os exemplos das histórias estão na mente daqueles discípulos. And as Jesus climbs into the boat, he says, "Let us go to the other side." E quando Jesus está entrando naquele barco, ele diz aos discípulos: vamos para o outro lado. And by this time it's evening, much like it is now. E nesse momento da história é o começo da noite, como agora. Perhaps they could see the sun setting in the distance. Quem sabe eles conseguiam ver o pôr do sol à distância. And as Jesus is in the boat, the disciples launch it off into the sea. E enquanto Jesus está no barco e eles começam a sair mar afora, And so one by one they jump in. então um de cada vez está entrando naquele barco. And they hoist the sail into the air. Eles então colocam vela aberta para o mar. And they head eastward across the sea. E eles agora vão em direção para cruzar o mar. And just try and imagine for a minute what that would feel like, what that would sound like. Tente imaginar por um momento como é que eles se sentiam, como é que era aquele momento. Maybe the stillness of the water Talvez a tranquilidade das águas, just lapping against the side of the boat. sentindo as pequenas ondas baterem na lateral de um barco, Seeing the sun set a little bit more and more each moment. vendo o sol se pôr cada vez mais a cada momento. Maybe feeling the spray of the sea. Talvez sentindo um pouco do mormaço no mar. Some of the disciples are charting the course across the way. Então os discípulos agora estão considerando o caminho que estão fazendo. Some are steering or checking the sail. Alguns estão checando as velas. And with all this going on, Jesus is at the front of the boat, E todas essas coisas acontecendo, Jesus está lá na frente daquele barco. exhausted from a busy ministry period of time. Cansado por um ministério exaustivo, He falls asleep. Jesus dorme. And imagine that this carries on for quite some time. Imagine então que essa cena vai acontecendo por um bom tempo. But as the calm is there, Enquanto eles estão desfrutando daquela tranquilidade presente, suddenly in verse 23 we see that there's a storm. mas de repente, no versículo 23, a gente vê que tem uma tempestade. A windstorm that came down upon them. E uma tempestade vem sobre eles. And Luke isn't talking about a small change in weather. Então, o Lucas, ele não está falando aqui de uma pequena mudança climática. In fact, the disciples and Jesus, of course, wouldn't have been able to see the storm coming. Na verdade, a ideia é que os discípulos não conseguiram sequer ver que uma tempestade estava vindo. Because the only thing at this point in time that's illuminating them is the moon. Porque agora, nesse momento, a única coisa que os iluminava era o reflexo da lua. And the way storms would move in on the Sea of Galilee, they didn't give much warning. Então, a maneira como uma tempestade se formaria no Mar da Galileia não dava muito tempo para se prever. In fact, sudden storms were not uncommon at all on the sea, or still not uncommon at all on the Sea of Galilee. Ainda hoje, tempestades imprevisíveis não são incomuns no Mar da Galileia. You see, the Sea of Galilee is set far below sea level. Veja, o Mar da Galileia está bem abaixo do nível do mar. In fact, it is the lowest freshwater lake in the world. De fato, ele é o mais profundo lago de água doce no planeta. And so there's much warm air that circulates around the Sea of Galilee. Então existe um calor muito grande ao redor desse mar. And just to kind of help paint us the picture, Bom, isso nos ajuda então a termos a imagem. imagine on the southern edge of the Sea of Galilee, Imagine a região sul do Mar da Galileia. flat plains that slope down. Então você tem uma planície muito grande. And that, of course, is the Jordan River that flows out through the southern edge. E aí você tem o Rio Jordão nessa região. As you head west around the Sea of Galilee, Mas se você olhar para o oeste do Mar da Galileia, there begins to be some subtle rolling hills. então você vai ver algumas colinas. In the farther north and east you move, E quando você olha para o norte e para o leste, the hills get bigger and bigger. você tem mais montanhas e mais montanhas. Whereas on the east side, it's complete rocks and mountains. Na região leste, você vê então apenas montanhas e pedras.
And what would happen is cool air from the mountains on the eastern side O que acontece então é que o ar frio das montanhas do lado leste would come rushing down through ravines, desce pelos desfiladeiros and it would meet that warm air. e encontra o ar quente. And when those two collided, great storms arose. E quando os dois colidem, então as tempestades surgem. And what's particularly interesting about this situation E o que é particularmente interessante a respeito dessa situação is that some of the men on this boat é que alguns dos homens que estavam nesse barco, are professional fishermen, professional sailors. eles são pescadores profissionais, marinheiros profissionais. When they were little boys, their fathers would take them onto the sea Quando eles eram pequenos, os pais levavam eles para o mar and teach them how to navigate, e ensinavam como navegar, teach them how to understand the weather. explicavam como eles podiam entender o clima. And so these were, to some degree, hardened men who knew what the sea was like. Então, esses homens são pessoas que sabem como é que é o mar. And keep that in your mind for a moment, because this will be important. Mantenha isso na sua mente, porque essa é uma informação importante. But think about this as well, Mas também pense nisso. that in this instant, Naquele momento, the disciples thought the only thing they were doing is crossing the sea. os discípulos pensavam que a única coisa que estavam fazendo era atravessar o mar. They were just being obedient to what God or what Jesus had called them Eles to. estavam sendo obedientes àquilo que Deus, Jesus, tinha dito a eles para fazer. Come, let us go to the other side. Venham, vamos para o outro lado do lago. And so for them, it's just a trip. Então, para eles, não passava de uma viagem. But Jesus, in the discipleship process, never wasted a moment. Mas Jesus, no seu processo de discipulado, nunca desperdiçou um momento. Because Jesus knew what his meeting on the other side, Jesus sabia o que eles encontrariam do outro lado, but he knew what was going to take place during the crossing of the sea. mas Jesus também sabia o que aconteceria durante o processo de travessia do lago. And so what I want us to think about it as a point of application O que eu gostaria que nós tivéssemos em mente como um ponto de aplicação aqui is that there's never an instant of time where God is not aware, é que não existe nenhum momento no tempo em que Deus não esteja ciente. there's never a time where God is just neutral about what's going Não on. existe nenhum momento no tempo em que Deus esteja neutro a respeito dos acontecimentos. And so not only about the time, but about the things that we go through. Então, não só em relação ao tempo, mas também às experiências que nós passamos. Because God knew and Jesus knew Porque Deus sabia, Jesus sabia, exactly the storm that these men needed to test their faith. sabia exatamente o tipo de tempestade que seria necessário para testar a fé desses homens. He knew how hardened they were to the sea and the trials that could come. Ele sabia quão experientes eles eram, como eles podiam lidar com as tribulações do mar. You see, Jesus worked a storm in their lives to bring them out of their comfort zone. Mas Jesus permitiu um tipo de tempestade que os tiraria da sua área de conforto. And so often in our lives, that's exactly what we need as well. Com muita frequência, nas nossas vidas, é isso que nós também precisamos. We need a storm specifically created to shake our faith. Nós precisamos de um tipo de tempestade criado especialmente para mexer com a nossa fé. A storm that knows the depths of our hearts. Uma tempestade que discerna a profundidade do nosso coração. A storm that forces us to trust God more. Uma tempestade que nos force a melhor conhecer a Deus. And this storm is particularly extraordinary. E essa tempestade é uma tempestade extraordinária. In verse 23, the word that he uses Versículo 23, a palavra que ele usa for windstorm para uma tempestade de vento is the same word for whirlwind or hurricane. é a mesma palavra para um tufão. So this once bearable breeze that was rushing against their faces Então aquela brisa tranquila que estava tocando o seu rosto had turned into this massive force tornou-se nessa força massiva, force that was shaking the boat to and from, uma força que estava agora chacoalhando esse barco, that was putting strain on the sail. que estava agora puxando o limite das velas. And not only were the effects felt, but they were heard. I mean, just picture a massive wind coming through. Então,
Tente imaginar essa força de vento tão grande vindo ao encontro deles. And if that wind and sound wasn't disorientating enough, Imagine o som e como isso estava desorientando a todos eles. Luke also describes the waves O Lucas, ele descreve ainda as ondas. by saying that they were filling the boat with water. Diz que as ondas estavam enchendo o barco com água. The spray that once misted in the air A água que estava como um vapor no ar, has turned into walls of water coming over the sides of the boat. agora se transformou em muralhas de água que entravam no barco. And as the waves lifted them up, E enquanto as ondas levantavam o barco, seconds later they would drop down. segundos depois eles eram jogados para baixo. The calm had turned into chaos. Veja, a calma se transformou num caos. Peacefulness had turned into powerlessness. Tranquilidade se transformou agora em distúrbio. And in that instant, the disciples turned to Jesus. E é nesse instante que os discípulos vão ao encontro de Jesus. And amazingly, when they turned to Jesus, E maravilhosamente, impressionantemente, quando eles vão ao encontro de Jesus, he's asleep. Jesus está dormindo. The boat being tossed to and fro, O barco está sendo jogado em todas as direções. walls of water crashing over the side, Muralhas de água estão caindo em todas as direções. and Jesus was asleep. E Jesus dorme. He must have been at Abacar camp. Ele deve ter trabalhado no acampamento ABK. I love this picture of Jesus. Eu realmente amo essa imagem de Jesus. Because in a raging storm where fear is so produced, Porque numa tempestade tão violenta que produz tanto medo, Jesus is demonstrating the perfect picture of faith. Jesus está demonstrando a imagem perfeita do que é fé. And the picture of faith that we see here, we can find in the idea of sleep. A imagem de fé que a gente vê aqui é encontrada na palavra dormir. Not to downplay the severity of the storm, A gente não diminui o quão severa é a tempestade. but think for a moment about sleep. Mas pense por um momento a respeito de dormir. Sleep is a picture of faith. Dormir é uma imagem da fé. Because each night when we lay our heads on our pillows, Porque todas as noites, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, we are totally surrendering to the fact that God is in control. a gente se rende totalmente ao fato de que Deus está no controle. And looking at it from a bigger category, Se a gente pensar nisso numa categoria mais ampla, when we fall asleep, quando a gente dorme, the world still turns, o mundo continua girando, countries still run and exist, o país continua existindo, planes still fly in the air, os aviões continuam voando, companies still make and lose money. as empresas continuam ganhando, perdendo dinheiro. On a smaller scale, when we fall asleep, Numa escala menor, quando a gente está dormindo, our heart still beats, o coração continua batendo, our lungs still expel and bring in oxygen, os pulmões continuam expelindo e recebendo oxigênio. and all of these things take place without us being aware. Todas essas coisas estão acontecendo sem que a gente se dê conta delas. Yet, in the day-to-day life, Mas veja, no dia a dia, we are constantly so worried about all the things we think we control. nós estamos tão preocupados a respeito das coisas que nós acreditamos que conseguimos controlar. But again, being asleep, we are totally unaware and unable to do anything. Mas mais uma vez, quando a gente dorme, a gente está numa posição de incapacidade de fazer qualquer coisa a respeito delas. And again, as you close your eyes Mais uma vez, quando você fecha seus olhos and fall asleep, e dorme, by faith, you're surrendering what you thought you controlled to God. por fé, você está rendendo a Deus aquilo que você acreditava que podia controlar. And Jesus did this perfectly. E Jesus fez isso perfeitamente. Not to mention all of those things, the things that are taking place around him. Sem mencionar todas as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, But in the midst of this storm, mas no meio dessa tempestade, and what's amazing is that when the disciples came to him, o que é impressionante quando os discípulos vêm até ele, he didn't wake up in fear because of all the disciples screaming at him. ele não acorda cheio de medo por causa da gritaria dos seus discípulos. But he illustrates what the psalmist says in Psalm chapter 4. Mas ele ilustra o que disse o salmista no Salmo 4. It says, I will lie down, I will both lie down in peace Eu vou me deitar em paz and sleep, e dormir, for you alone, O Lord, porque só o Senhor
make me dwell safely. me faz habitar em segurança. You see a perfect trust and faith from the relationship of God the Son and God the Father. Veja que fé perfeita de relacionamento entre Deus o Filho e Deus o Pai. You see in Psalm 127, No Salmo 127, the psalmist also talks about sleep. o salmista também fala sobre dormir. He says it is vain for you to rise up early, Ele diz assim, é em vão para você acordar cedo, to sit up late, para você sair, trabalhar até tarde, and to eat the bread of sorrows. e comer um pão de lágrimas, de sofrimento. In other words, think about times where have gotten up early Em outras palavras, lembra daqueles dias que você teve que acordar muito cedo, because you were worried about all the things you had to do that você day. estava preocupado, todas as coisas que você tinha para fazer naquele dia. Or think about when you lay your head down on the pillow Ou pense naquele dia que você foi e finalmente deitou no travesseiro. and you can't sleep because of all the things that are going through your E mind. você não consegue dormir por causa de todas as coisas que estão dançando na sua cabeça. And what the psalmist is saying E o que o salmista está dizendo is that he gives sleep to his beloved, é que Deus dá sono aos seus amados. not to worry about things you cannot control anyway, Para que eles não tenham que se preocupar sobre as coisas das quais eles não têm controle. not to think of yourself so important that you forget about who God is. Não pensar que você é a peça tão importante que você se esquece quem Deus é. And because Jesus rested in God, E porque Jesus descansava em Deus o Pai. not in circumstances or people, Ele não descansava nas circunstâncias ou nas pessoas. he was able to sleep through the raging storm. Ele conseguia dormir sob uma tempestade furiosa. And so we get a little bit more of a picture of Jesus waking up in verse 24. E aí a gente tem um pouco mais de informação em Jesus despertando no versículo 24. And it says, they came to him and awoke him. Diz assim que eles vieram até ele e o despertaram. And with great emotion in their E voice, com muita emoção na voz deles, they cry out, eles clamaram: Master, Master, we are perishing. Mestre, mestre, estamos perecendo. And you see, this wasn't just the voice of one disciple. Veja, essa não é a voz de um discípulo. All of the disciples in the boat are crying out, Essa aqui é a voz de todos os discípulos gritando no barco. Master, Master, we are perishing. Mestre, mestre, estamos perecendo. You see, the disciples at that moment in time thought this was the end. Veja, os discípulos, naquele momento, naquele tempo, eles pensaram: esse é o nosso fim. Their life was flashing before their eyes. A vida deles está passando diante dos seus olhos. And they cry out, Master, Master, we are E perishing. eles clamam: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. And in that instant, Naquele instante, they'd completely forgotten who their master was. eles esqueceram completamente quem era o mestre deles. This is the same Lord Esse é o mesmo Senhor who creates fish out of nothing to feed the multitudes. que fez com que eles apanhassem peixe de qualquer lugar para alimentar uma multidão. And not fish that still need to be skinned and cooked, E não um peixe que ainda tinha que limpar e ser preparado, but ready to eat fish. mas peixe pronto para ser consumido. This is the same master who had healed the centurion's servant, Esse é o mesmo mestre que curou o servo do centurião romano. who has the authority over creation É o mesmo que tem a autoridade sobre toda a criação, to command death to leave from miles away. para dizer que a morte se afaste por milhas e milhas de distância. The same master who raises the widow's son to life. É o mesmo mestre que trouxe de volta à vida o filho da viúva. And all of these things that Jesus had done, Em todas essas coisas que Jesus tinha feito, had disappeared into fear. tudo isso desapareceu diante do medo deles. And all they could think about was the circumstance. Tudo que eles conseguiam pensar eram as circunstâncias. All they could see was the waves. Tudo que eles conseguiam ver eram as ondas. All they could feel was the rushing Tudo wind. que eles conseguiam sentir era a força do vento. And aren't we like that too? Nós não somos assim. Always focusing on the circumstances around us, Sempre olhando para as circunstâncias à nossa volta. dwelling on problems that we cannot change, Ficamos ali presos nos problemas que não conseguimos mudar. and thinking about how big our problems are. E ficamos pensando quão grande é o nosso problema. We make God very small. Quando fazemos isso, nós tornamos o nosso Deus tão pequeno. You see, the disciples, what created worry in them, Veja, os discípulos estavam aqui preocupados. Jesus was worry-free. Jesus não tinha nenhuma preocupação. And that's the same Savior we have.
Esse é o mesmo Salvador que nós temos. It's the same master we have. É o mesmo mestre que nós temos. In fact, Mark describes this situation a little bit differently. Aliás, o Marcos ele descreve a situação um pouquinho diferente. Because when the disciples awake Jesus in the Gospel of Mark, Porque quando os discípulos despertam Jesus no Evangelho de segundo Marcos, they pose a question to Jesus. eles colocam uma pergunta para Jesus. Teacher, Mestre, do you not care that we are perishing? você não se importa que nós vamos perecer? That's a really big question. Essa é uma pergunta importante. God, do you not see me in this boat? Deus, você não me vê nesse barco? Do you not see the waves that are crashing over me? Você não vê as ondas que estão caindo sobre mim? Do you not care about my situation? Deus, você não se importa com a minha situação? And I know for me personally, Eu sei que para mim, pessoalmente, that there have been times where I've asked questions like that of God. eu fiz perguntas como essa para Deus. When He brings storms into my life, Quando Deus traz uma tempestade na minha vida, and I forget how big He really is, eu esqueço quão grande Ele realmente é. so concerned by the problem in front of me, Porque eu estou tão preocupado com aquele problema que está ali diante dos meus olhos, that I ask God, do you not care? que eu pergunto, Deus, você não se importa? And that question really exposes our hearts and our faith. Esse tipo de pergunta, ele expõe o nosso coração, expõe o tipo de fé que nós temos. Because the amazing thing about this situation Porque o que é realmente maravilhoso a respeito dessa situação is that God cared so much é que Deus, ele se importa tanto that He was in the boat. que ele estava no barco. If God didn't care, God would not have been in the boat. Porque se Deus não se importasse, ele sequer estaria no barco. If God did not care, He wouldn't have sent His Son. Se Deus não se importasse, ele não teria enviado o seu próprio filho. You see, the fact that God sends His only begotten Son into the world Veja, o fato de Deus ter enviado o seu próprio filho a esse mundo to pursue rebellious sinners para buscar pecadores rebeldes forces us to answer, does God care? nos força a responder, Deus se importa? With an emphatic yes. E nós respondemos com um enfático sim. In our biggest storms and trials in life, Nas nossas maiores tempestades e testes na vida, we must always remember that God cares intimately about our situation. nós devemos nos relembrar, Deus se importa profundamente com a nossa situação. Because He's in the storm with us. Porque Ele está na tempestade conosco. And in fact, the greatest storm that we could ever face, Aliás, a maior de todas as tempestades que nós poderíamos enfrentar, the storm of God's wrath, a tempestade da ira divina, He stood between us and God é a que está. Jesus entrou entre nós e Deus. and took the wrath of God that we deserved Ele recebeu toda a ira divina que nós merecíamos. and gave us the righteousness that we did not. E Ele nos deu a justiça que nós não tínhamos. At the end of the day, in the midst of our biggest No trials, final do dia, no meio das nossas maiores tribulações, we can take comfort in that we've been given eternal life. nós podemos ter o conforto, recebemos vida eterna. And that God knows that He brings storms in our life E Deus sabe por que Ele permite e traz tempestades nas nossas vidas. because He knows exactly Porque Ele sabe exatamente how we need to change to be more like Him. o que precisa mudar na nossa vida para a gente ser mais parecido com Ele. And that doesn't make storms less scary. Isso não quer dizer que as tempestades vão ser menos assustadoras. It doesn't make trials less hard. Não quer dizer que tribulação vai ser menos difícil. It doesn't make pain less painful. Não quer dizer que as nossas dores serão menos doloridas. But it gives us at least one thing, Mas nos dá pelo menos isso: hope. esperança. Because we know that God is for us. Porque nós sabemos, Deus é por nós. If God is for us, who can be against E us? se Deus é por nós, quem será contra nós? Not death nor life, Nem morte, nem vida, not famine, not nakedness, not peril. nem fome, nem nudez, nem terror. If He did not spare His own Son, what would He not spare for us? Se Deus ele não poupou seu próprio filho por nós, o que Ele pouparia agora? Those are the things that we need to constantly remind ourselves of. Essas são coisas que nós devemos nos relembrar continuamente. Now again, think of these disciples in the boat. Mais uma vez, pense nesses discípulos nesse barco. Master, Master, we are perishing. Mestre, mestre, nós estamos perecendo.
And the God who stepped into time and space, E Deus, que entrou no tempo e na história, the infinite that became finite, aquele que é infinito tornou-se finito and dwells among us, e habitou entre nós. rebukes the storm. Ele repreende a tempestade. You see, Jesus, in an instant, Veja, Jesus, num instante, displays immense power and authority ele apresenta tanto poder e tanta autoridade. because he commands creation to stop. Porque ele dá uma ordem à criação para que pare, The chaos, the turmoil, the wind, the waves, para que o caos, a tempestade, as ondas, peace, be still, paz, acalme-se and a calm on the sea, e a tranquilidade no and the mundo. wind is gone. O vento se foi. And that's the Savior that we follow. É esse o Salvador que nós seguimos. He's the Savior that we've placed our trust and faith in. Esse é o Salvador em quem nós colocamos a nossa confiança. And that's what's amazing about him, É isso que é tão maravilhoso a respeito dele. is that this is such a display of his deity, Essa aqui é uma apresentação tão clara da sua divindade. because Jesus doesn't cry out to a higher power. Porque veja, Jesus não clamou a um poder superior a ele. Jesus didn't need to call the weather center to find out when the winds would change. Jesus não teve que chamar o pessoal da meteorologia para saber, e aí, o clima vai mudar? He commanded creation. Ele deu uma ordem para a sua criação. He commanded it into existence. Ele deu ordem para que coisas novas surgissem. He commanded the storm. Ele deu uma ordem à tempestade. He commanded the sea. Ele deu uma ordem ao mar. And he commanded it to cease in that instant. E ele deu uma ordem e a tranquilidade se manifestou. And think again about the bigness or the vastness of our universe. Pense por um momento na grandeza do nosso universo. So many things have to exactly line up for us to continue to exist. Tantas coisas têm que acontecer exatamente no lugar certo, apenas para que tenhamos a nossa existência. I mean, think about this. Pense nisso. We live on a massive rock that hangs in space. A gente vive numa rocha maciça que está solta aí no espaço It's spinning at 1,000 miles an hour. e que está girando a milhares de milhas por hora And it's rotating around other planets. e que está passando ao redor de outros planetas And the course never shifts. e ela não muda de curso. And we are just close enough to the sun that we stay warm. E a gente está perto do sol o suficiente para a gente estar quente, And we're far enough away that we don't burn up. mas também estamos distante o suficiente a ponto de não nos queimar. And there's an infinite number of other things that are taking place in E the há um universe. número infinito de outras coisas que acontecem no universo. And yet we worry about a storm on a sea in the middle of Galilee. Apesar disso, a gente se preocupa com uma pequena tempestade acontecendo lá no mar de Galileia. There are so many things that God is controlling that we don't even think Há about. tantas coisas que Deus continua controlando e a gente nem sequer pensa a respeito delas. Paul describes this point well in Colossians 1. Paulo, ele descreve esse ponto muito bem na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Let's look at Colossians 1, verses 16 and 17. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. All things that exist came into existence by Christ. Todas as coisas que existem vieram à existência por meio de Cristo. All things were created through him. Todas as coisas foram criadas por meio dele. All things are created for him. Todas as coisas foram criadas para ele. He's before all things. Ele é antes de todas as coisas. And all things consist in him. E todas as coisas subsistem nele. And we have this picture of Jesus and God who are so high and lifted up. Nós temos essa imagem de Jesus tão alto, tão exaltado. But this is the same God Mas esse é o mesmo Deus that Peter tells us to cast our cares upon, for he cares for us. que o apóstolo Pedro disse assim: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Hebrews describes Jesus as our great high priest, Hebreus descreve Jesus como nosso sumo sacerdote, who's passed through the heavens, que abriu as portas do céu that he can sympathize with our weaknesses, e que ele se simpatiza com as nossas fraquezas, because he was tempted just as we are, yet without sin. porque ele foi tentado como nós, mas sem pecado. And that's an extremely comforting point in the midst of trials, Esse é um conforto tão importante no meio da nossa tribulação. is to be understood, É ser compreendido, for somebody to be sympathetic with you, para saber que Jesus ele tem empatia por nós. to know what you're going through. Ele sabe o que você está vivendo. And that's part of the hard thing with suffering, E é isso que também se diz respeito ao sofrimento, because sometimes we're at a loss of words for how to describe that to other people. porque algumas vezes a gente não tem palavras para descrever o nosso sofrimento para outras pessoas. And they can't understand what we're going through, E eles não conseguem entender o que a gente está enfrentando, but not our Savior. mas não o nosso Salvador. And in all of this, E dentro de tudo isso, again, Jesus is providing the perfect picture of faith. Jesus nos dá uma imagem perfeita do que é fé. And in verse 25, we see a contrast. E aí em Lucas, lá no versículo 25, a gente tem um contraste, Lucas 8, 25. We see the contrast of Jesus' faith with the disciples' faith. A gente vê o contraste da fé de Jesus para com a fé dos seus discípulos. Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Jesus' question to his disciples, where is your faith? Jesus está questionando os discípulos: onde é que está a fé de vocês? The question can almost be made a statement. Essa pergunta pode ser também uma afirmação. You should be more trusting. Você deveria ter mais confiança, Because in order for us to come through trials, porque para a gente poder vencer as nossas tribulações, we must have faith in God's goodness. precisamos ter fé na bondade de Deus. You see, we don't know the outcome of every situation, Nós não sabemos o resultado de cada uma das nossas situações, but we know the one who knows the outcome of every mas nós situation. conhecemos aquele que conhece o resultado de cada uma das nossas situações. And we are promised from God's word E nós temos a promessa da palavra de Deus that He is orchestrating everything for our good. que Ele está orquestrando todas as coisas para o nosso bem. There is no storm that you'll ever be in Não existe nenhuma tempestade que você jamais enfrentará na sua vida that God is not working for your good in it. que Deus não esteja trabalhando para o seu bem. That's the test of faith. Esse é um teste de fé, That even though we are stuck in the circumstances que mesmo que a gente esteja preso numa determinada situação, and we don't know how it will turn out, e a gente não sabe como é que vai sair dessa situação, but that we trust the God who's called us to follow Him. mas a gente tem que confiar no Deus que nos chamou para seguir. I think another important thing we can learn from this E eu penso, mais um ensinamento importante que a gente pode aprender daqui, is this a reminder to us e é um lembrete para a gente, that following Jesus isn't always smooth sailing. que seguir a Jesus não é só você navegar em águas tranquilas. Sometimes that's how we picture or want the Christian life to be. Algumas vezes a gente gostaria que a vida cristã fosse assim. But Jesus, in a very particular way, loves us. Mas Jesus, de uma maneira muito particular, Ele nos ama. He loves us too much to give us what we want. Ele nos ama tanto que Ele não dá apenas só o que a gente quer. He loves us so much that He gives us exactly what we need. Ele nos ama tanto que Ele nos dá o que nós precisamos. And sometimes those two things are drastically different. E algumas vezes essas duas coisas são drasticamente diferentes. And again, that's where trust comes in. Mas mais uma vez, é aí que surge a nossa confiança. The second part of verse 25 A segunda parte do versículo 25 is the reaction of the disciples. é a reação dos discípulos. And Pastor Leandro has already read it. O pastor Leandro já leu. But their response is that they were afraid and they marveled. A resposta é que eles estavam com temor e com admiração. Imagine yourself in that boat. Imagine você lá naquele barco, Everything that's going on, tudo que está acontecendo, and this Jesus person, e aí essa pessoa, que Jesus, in an instant commands the sea to stop. num instante, ele dá uma ordem para o mar parar. The best response they could have had
A melhor resposta que eles poderiam ter was to marvel at his power era de fato temer e admirar o seu poder. and to have a respectful fear for who he E is. ter um respeito profundo por quem ele é. You see, the question is left unanswered. Who is this man? Veja, a pergunta ela não tem resposta no texto. Quem é este? Who can this be? Quem é este? That's our movement forward from here. Porque agora é a nossa resposta. As we study God's Word and learn about who He is, Nós estudamos a palavra de Deus e nós estudamos quem ele é. He continues to show us exactly who He is. Ele vai continuar mostrando quem ele realmente é. As we go through our own storms, He shows us who He is. Enquanto nós enfrentamos as nossas tempestades, ele vai mostrar quem ele é. And in this is the process of building our faith. E é nesse processo que ele vai edificando a nossa fé. And the amazing thing about this situation right here, right now, E o que é maravilhoso a respeito dessa situação aqui, agora, is that I don't know many of you, é que eu não conheço a maioria de vocês. but I can promise you Mas eu posso te fazer essa promessa. that God cares about your storms Deus se importa com a sua tempestade. because He makes it evident in His Word. Porque Ele torna isso tão evidente na sua palavra. And so whether you're an American Quer você seja americano or a Brazilian, ou brasileiro, we serve the same God who cares about us the same way. servimos o mesmo Deus. E Ele se importa conosco da mesma maneira. So if you are asking the question, does God care about my storm? Então, se você tem perguntado, será que Deus se importa com a minha tempestade? Yes, He does. Sim, Ele se importa. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you so much for your Son, Jesus te Christ, agradecemos tanto pelo seu Filho Jesus Cristo, whom you sent into the world que foi enviado nesse mundo to pay the penalty for our sin, para pagar o preço pelos nossos pecados, to defeat the greatest storm that we could ever face. para derrotar a maior de todas as tempestades que nós poderíamos enfrentar. And I thank you that you didn't just leave it with that, Eu agradeço porque não parou só ali, but that you continue to work in our lives and create change in our mas lives. que o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, trazendo transformação para a gente. And I thank you for your word, Eu te agradeço pela sua palavra. that we can come to it and find comfort, Que nós podemos nos aproximar da sua palavra e encontrar conforto. and that we can study it and come to know you more, Podemos estudá-la e te conhecer melhor. and that it gives us the encouragement to live an active faith. E nos dá um encorajamento para vivermos uma fé ativa. God, I thank you so much again for our time together. Deus, eu te agradeço tanto por esse nosso tempo juntos. In Christ's name I pray, amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos agradecer ao nosso irmão Matt.